O IP foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que estarreceram o mundo. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma. Quando se diz que a ameaça comunista criou o caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IP fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. O IP tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. The United States policy being implemented through covert operations was to stir up opposition to Goulart, claiming that Goulart was a threat to democracy. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. Em 62 nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que na verdade é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo, para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Esse é o que estava atrás. Se dizia que a embaixada americana financiava o IBAD. Mas surgiu em 1900, bem antes de 64. Com dinheiro para o IBAD distribuir para determinados isso era candidatos. Uma polêmica quando eu cheguei. Foi quando eu vi candidatos a deputados estaduais no Pará e federal também, que o IBAD financiou. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia
de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência dizendo: eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali a contar as cabeças que passavam, né? E foi um desfile de deputados dizendo: eu recebi, mas eu não sabia. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD dizendo algo contra o presidente João Goulart, dizendo algo contra a reforma agrária, dizendo algo contra o deputado Brizola, dizendo algo contra a desapropriação das concessionárias que não haviam cumprido com o seu dever. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962. Brazil would be the first significant major country for regime change, supported, to a degree sponsored by the United States. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated. Lyndon Johnson simply picked up from where Kennedy left off. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Com este povo bravo e corajoso, o Brasil poderá caminhar para as grandes reformas que estão sendo exigidas em todos os estados da nossa federação. O comício só foi provocação. Ao lado tem Central do Brasil, do outro lado era o Ministério do Exército, do Primeiro Exército. A primeira coisa que me espantou foi ver tanque no comício. Foi noticiado nos quartéis como uma provocação ao Exército. Era uma coisa de esquerda que a gente não sabia onde ia parar. Urgente ao Departamento de Estado. Desde o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, houve uma polarização radical de atitudes. Goulart está agora definitivamente engajado numa campanha ditatorial, com ataques diretos aos nossos interesses econômicos. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, o governo, que é também o povo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Tudo a propósito das reformas de base, no peito e na marra, de qualquer jeito. O que eles queriam? Seguir o regime soviético?
Rio, o presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade. Ele jogou tudo. É um tudo ou nada. Isso aí os outros militares, eles vendo isso, o pessoal fica assustado. João Goulart está aceitando a ativa colaboração do Partido Comunista e de grupos radicais como a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. Na liderança das reformas de base está o chefe do governo, deputado Bocaiúva Cunha. We don't want foreign capital to come here to make a quick profit and go back. There are American companies that had made here the last 10 years things like 200% a year, 300% a year, even 1,000% a year of their capital. We think that you Americans, should have done with us in Brazil the same thing that Russia has done with China, with communist China. Because if you had helped us, as Russia has helped communist China, progress in Brazil and the standard of living will be much higher. Here, Brazil, heavily infiltrated or controlled by the communists, erected through a Goulart-Brizola manipulation. It looks like Goulart may take them in. Mas foi bárbaro aquele comunista lá. Foi ali que ele virou comunista. Porque naquele tempo, quando o povo se apoiava, era comunista. A Liga do Nordeste, dos camponeses, nós tínhamos a CGT, tudo já, a UNE, tudo embaralhado. Mas isso era normal numa democracia? Não é normal, não. Não é normal. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos os latifúndios das beiras das estradas. Meu Deus do céu, estava tudo... Naquela ocasião, o Partido Comunista estava proibido. Estava cheio de bandeira vermelha. E tinha provocação, aparecia os cartazes de legalização do Partido Comunista. O presidente da República, lamentavelmente, ele estava participando da anarquia. Ele estava prestigiando aqueles que estavam anarquizando. Essa é a verdade. Foi aí que começou a queda do Jamali naquele momento, porque eles viram que ele tinha o povo do lado dele. Eu não tive dúvida que a coisa ia acabar mal. Estamos adotando medidas para fortalecer a resistência a Goulart. Ações secretas estão em curso para organizar passeatas, a fim de criar um sentimento anticomunista, no Congresso, nas Forças Armadas, na imprensa e nos grupos católicos. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade instalou novo vigor nos conspiradores militares. Castelo Branco finalmente aceitou a liderança das Forças Armadas, agora determinadas a agir contra a dominação comunista. Havia um certo grupo de militares no Nordeste, um certo grupo de militares em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro. Ilhas de conspiração pelo Brasil afora. General Vernon Walters obviously
did reports on all of the Brazilian military figures he was dealing with. He certainly told his superiors, not only in the U.S. military, but also in the State Department and the White House, who he thought was the most pro-U.S., the most professional, the most likely to be an efficient and strong coup leader. And his mission was basically to organize a conspiracy by bringing together the different dissident groups within the army which were interested in doing something to stop or to overthrow the Goulart government. And so he went patiently from one person to the next, meeting with different colonels and generals, assuring them that the United States would support the military if it were to take power. And he picks out Castelo Branco. He says, by all odds, the most significant development is the crystallization of a military resistance group under the leadership of General Humberto Castelo Branco, Army Chief of Staff. Conspiradores têm feito inúmeros pedidos de ajuda aos Estados Unidos. Como não tenho autonomia para decidir tais questões, repassei a informação ao embaixador Gordon, que levará o assunto à mais alta instância em Washington. Gordon says to Washington, you need to send a whole fleet of ships to be stationed off the coast of Brazil to help with the coup. And they write back and they say, we don't understand how we could send a fleet of ships off the coast of Brazil and have that be a covert operation. They're thinking this is supposed to be covert. And he writes back and he says, it's not supposed to be covert, it's supposed to be overt, it's supposed to be open, it's supposed to be a threat to Goulart and his supporters so that they psychologically feel threatened and the coup plotters feel bolstered and supported. And that's what it's for. A man and group here, including CIA, on this Brazilian situation. The thing may break at any moment. The armed forces, the governors of the key states of the East Coast, Minas Gerais and Sao Paulo, and the building up real resistance there. It is highly desirable, therefore, that if action is taken by the armed forces, such action be confirmed by acts of the Congress or by some other means which give substantial claims to legitimacy. At this particular moment, it is important that the U.S. government not put itself in a position which would leave us branded with an awkward attempt at intervention. O secretário de Estado, ele mostrava alguns cuidados, algumas preocupações no caso dessa operação, da própria necessidade dessa operação, e depois, se nós formos descobertos, se perguntava ao secretário de Estado. E o embaixador Lincoln Gordon dizia o seguinte, olha, o risco de nós sermos descobertos no futuro existe. Mas não importa que nós sejamos descobertos no futuro, porque nós temos hoje em dia uma responsabilidade de evitar a instalação do comunismo, enfim, toda aquela paranoia que o embaixador tinha. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning.